Ela nasceu na Baviera, em Munique. Eu sou péssimo para datas. 11 de dezembro. Não. Ela nasceu, aliás, na data de hoje, 31 de julho de 1812. Daí, agora, nós estávamos celebrando o segundo centenário, 2012, né? Nasceu em Munique, mas ela não era nem princesa da Baviera, nem princesa na Baviera. A família real da Baviera tem os Herzog von Bayern e Herzog zu Bayern. Então, o ramo mais velho são os duques príncipes da Baviera, o ramo mais moço é dos duques príncipes na Baviera. Mas Dona Amélia não era nenhuma coisa nenhuma. Ela era neta do rei pelo lado paterno, do rei Maximiliano I da Baviera. Mas seu pai era o príncipe napoleônico, da nobreza napoleônica. O príncipe Eugênio, que foi casado, foi filho do Visconde de Beauharnais, primeiro marido da Imperatriz Leopoldina. Não, da Imperatriz Josefina, desculpe. Às vezes eu confundo. Imperatriz Josefina, primeira mulher de Napoleão, né? Aí nós vemos uma coisa curiosa. Dom Pedro I foi contraparente 2 vezes de Napoleão. No livro eu tenho um capítulo chamado O Concunhado, porque Dom Pedro I foi concunhado de Napoleão, uma vez que a mulher dele, a primeira mulher, a Leopoldina, era irmã da Imperatriz Maria Luísa, segunda mulher de Napoleão. Então ele foi concunhado de Napoleão, mas por outro lado, ele foi neto postiço de Napoleão. A Imperatriz Ana Amélia era neta de Josefina, logo era neta de Napoleão por afinidade. E ele, sendo Napoleão. Poder mexer. Napoleão sendo pai, ou melhor, tendo casado com Josefina, embora antes de casar com Maria Luísa, ele foi avô postiço da Imperatriz Ana Amélia. Josefina era avó de Dona Amélia. Era o pai dela. E a mãe era a princesa Augusta da Baviera. Augusta foi de Tesbal, princesa da Baviera. Bem, nós vamos começar agora do princípio. Como é que houve esse casamento e por quê? Dom Pedro I tinha ficado viúvo em 1806, a Imperatriz Leopoldina, como todos sabem, pertencia, talvez, os Wittelsbach reclamam, mas eu acho que os Habsburgos foram o principal sangue imperial monárquico da Europa. Dom Antônio gosta que muito que diga isso, não? Porque a Dona Maria era Wittelsbach e os Wittelsbach são mais antigos do que os Habsburgos. Mas os Habsburgos dominaram o mundo, né? Carlos V tinha um império tão vasto, juntando com o Império Espanhol, o Império Alemão, que o Sol também não se punha no Império de Carlos V. Ele era o Habsburgo. Bem, Dom Pedro I tinha ficado viúvo de uma Habsburgo em circunstâncias muito desagradáveis, porque, como todos sabem, ele tinha certos defeitos,
ponto de vista conjugal. Né? A Leopoldina sofreu muito nas mãos dele. A Marquesa de Santos pensou que pudesse se casar com ele, uma vez que ele ficou viúvo, mas isso foi afastado completamente pelos próprios brasileiros, pelas próprias pessoas importantes do Brasil, que não queriam a Marquesa de Santos como imperatriz. Mas a fama de mulherengo corria na Europa. Mas, independentemente da fama de mulherengo, Dom Pedro I era conhecido na Europa como grande estadista, como grande general, como um homem, um grande imperador que ele tinha sido, que possuiu duas coroas, poderia ter possuído quatro, porque lhe foram oferecidas a coroa da Grécia e a coroa da Espanha. Mas pelo menos duas ele teve, a coroa de Portugal, muito pouco tempo, porque ele abdicou a coroa portuguesa, logo depois que Dom VI morreu em 1926, e que lhe entregaram a coroa portuguesa como Dom Pedro IV. Ele abdicou logo em seguida para sua filha, Dona Maria da Glória, princesa brasileira, e foi rainha de Portugal como Dona Maria II. E no Brasil, ele foi imperador, nos fez a nossa independência, mas também foi imperador durante muito pouco tempo, nem 10 anos, porque, embora ele já fosse regente anteriormente, a independência foi em 1922, e a abdicação dele foi em 1931. Logo, ele só reinou 9 anos, mas foi um grande imperador. Mas Tícia era admirado e temido e mal visto também em todas as cortes europeias. Ele, viúvo, era preciso, era urgente, era necessário, era absolutamente necessário que Dom Pedro I se casasse novamente. Para tal, ele foi enviado à Europa, o Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Branco, Marquês de Barbacena, que foi consultar as cortes europeias, porque Dom Pedro I, ainda por cima, impôs condições. A princesa tinha que ser bonita, tinha que ser jovem, tinha que pertencer a boa família e tinha que ser católica, naturalmente, porque o Brasil estava na Constituição do Império defender a Igreja Católica como religião oficial do Estado. Então, ficava difícil, ainda mais com as condições que eu acabei de dizer. Mas o Marquês de Barbacena partiu para a Europa e começou a fazer as indagações, as visitas às diversas cortes. E, infelizmente, não teve êxito em 8 cortes. Eu não sei bem se são 8 cortes ou menos 2 princesas de cada corte, eu não sei. Eu sei que ele teve 8 nãos pela cara. Não. Esse não. Com esse não. Ele já estava quase desistindo. Escreveu Dom Pedro I, quem sabe, majestade, numa próxima ocasião eu voltarei à Europa. Ele já estava desistindo. Mas aí ele encontrou em Paris com o Visconde de Pedra Branca, brasileiro muito rico que morava lá, provavelmente pai da Condessa de Barral, Condessa de Barral de Pedra Branca, acredito que ele tenha sido pai dela. E ele tinha, como ele vivia na Europa, morava em Paris, ele tinha muitos conhecimentos nas cortes europeias, tanto as cortes tradicionais, quanto as cortes que tinham feito mesaliança com os napoleônicos. O resultado é que nessas mesalianças, o Eugênio de Beauharnais, enteado
de Napoleão, que tinha recebido de Napoleão o título de príncipe, príncipe, Grão-Duque de Frankfurt, príncipe Eisenstein, vice-rei da Itália. Na época áurea de Napoleão, ele foi muito importante. E ele era um homem valoroso, ele era um grande militar. Recebeu o maior elogio que o militar pode receber, que recebeu ele, o elogio do próprio Napoleão. Napoleão disse: Príncipe Eugênio, meu enteado, não tem um só defeito, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista político. Dito por Napoleão, é de se considerar, né? Porque, afinal de contas, um fascino, né? Um grande general, um fascino da coroa. Bem, esse Eugênio de Beauharnais, esse Eugênio, o príncipe Eugênio, casou-se com a princesa Augusta da Baviera. E com esse casamento, o rei da Baviera concedeu a ele o título de príncipe Leuchtenberg. Então ele era príncipe napoleônico e também príncipe da realeza europeia, porque foi o rei da Baviera que concedeu a ele o título de príncipe Leuchtenberg. E ele tinha uma filha, Amélia, 17 anos, jovem, linda, parecia uma rosa. Daí a nossa palestra, né? E o que eu vou escrever também, vai ser publicado, chama Dona Amélia de Imperatriz da Rosa, porque ela não só se assemelhava a uma rosa pelas feições, pela tez da pele, e também porque quando ela chegou ao Brasil, ela chegou vestida com um vestido, com uma opção de rosas bordadas no vestido. Mas a interpretação de que a Ordem da Rosa teria sido criada por causa do vestido de Dona Amélia é falsa. Isso aprendi no livro que eu comprei do Seu Jean. Porque a Ordem da Rosa foi criada antes de Dona Amélia chegar ao Brasil, em homenagem a ela. Porque então Pedro I soube que ela gostava de rosas, que era a sua flor preferida. Veja como é que funciona o pensamento da gente. Eu ia dizer bebida, porque eu fiz a vereadora. Não era bebida preferida. Era a flor preferida de Dona Amélia. Então, a Ordem da Rosa, criada por Pedro I, foi criada antes de Dona Amélia chegar ao Brasil. Aliás, Pedro I concedeu um dote arabesco, riquíssimo, para que o casamento, que era assim antigamente, né? A imperatriz casava-se lá na Europa por procuração, depois casava-se de novo aqui no Brasil. Foi a mesma coisa com a Dona Leopoldina, Dona Amélia e Dona Teresa Cristina. Dona Amélia casou-se em Munique. Quem representou Dom Pedro I foram duas pessoas, o próprio Marquês de Barbacena e um príncipe bávaro. E ele, Dom Pedro I, para que o casamento em Munique já fosse brilhante, ele mandou uma vastíssima quantia, riquíssima. Dona Amélia quis fazer um casamento, um de Munique, simples, muito simples, com poucas pessoas. E o dinheiro que Dom Pedro tinha enviado a ela foi doado para obras de caridade. Isso teve uma repercussão magnífica na Europa e no Brasil. Todos souberam que íamos ter uma imperatriz tão caridosa. E assim foi que ela, depois do casamento em Munique, ela veio com o Marquês de Barbacena e com Dona Maria da Glória, filha mais velha de Dom Pedro I, que estava na Europa, que veio com ela
a rainha de Portugal, a Dona Maria II, que era uma menina de 9 anos nessa época, mas era a rainha de Portugal, Dom Pedro I. Porque Dom Miguel, como todos sabem, o irmão de Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, tinha se assenhoreado no trono português, em 1828. De 26 a 28, na morte de Dom João VI, até 28, porque ele deu um golpe de Estado, quem ficou como regente em Portugal foi uma irmã de ambos, a infanta Dona Isabel Maria. Mas a partir de 1828, Dom Miguel deu um golpe absolutista, assumiu a coroa, e isso enraiveceu muito Dom Pedro I. Não só pela traição do irmão, como Dom Pedro I, como todos sabem, ele era um defensor do constitucionalismo. Ele tinha um coração liberal, mas uma mente absolutista. As duas coisas funcionavam na cabeça dele da mesma, ou então o contrário. Ele tinha um coração absolutista e uma mente liberal. Bem, desse jeito, Dona Amélia trouxe Dona Maria da Glória, porque ela não podia ficar em Portugal. Dom Miguel aprenderia, embora fosse sobrinha dele. Ela era de direito a rainha de Portugal, mas Dom Miguel tinha dado golpe, né? E tinha considerado o rei Dom Miguel I de Portugal. Então, Dona Amélia veio trazendo Dona Maria da Glória. E aqui chegaram ao Rio de Janeiro, em dezembro de 1829. Veja só, o reinado de Dona Amélia, como foi curto, ela chegou em dezembro de 1929, reinou o ano de 30 todo, e em 31, em 7 de abril de 31, ela já tinha que voltar para a Europa, quando houve a abdicação de Dom Pedro I. Consequentemente, o reinado de Dona Amélia no Brasil foi muito curto mesmo. E foi cheio de grandezas e de problemas sérios. No princípio, ela foi muito bem aclamada, foi aclamada, foi adorada pelo povo. Foi com Dom Pedro a futura Petrópolis, a fazenda do Córrego Seco, Pato Correia, onde houve lá a viagem de núpcias, a lua de mel, como se diz em inglesismo, a lua de mel. E depois que ela voltou, ela ofereceu para a corte brasileira um baile muito bonito, em que ela estava esplendorosa, cheia de joias belíssimas que ela tinha trazido da Baviera, que o Dom Pedro tinha dado a ela também. E esse baile foi no atual, na Casa de Senado do Império, que hoje é a Faculdade de Direito, ali na Campo Santana. Ali foi o baile. E naquele momento do baile, a corte toda a recebeu tão bem que, como todos sabem, nessa época, o hino do Brasil era o hino da independência, que hoje nós chamamos de independência, mas que foi o hino proposto por Dom Pedro I, né? Acrescentaram as diversos quadrinhos que o hino tinha, né? Japonês da pátria, filho, todos conhecem, né? Acrescentaram essa quadrinha aqui. Ele tem a Amélia ao lado, nossa augusta imperatriz, que aborrece, que abomina toda ordem de serviço. Que aborrece, que abomina toda ordem de serviço. Essa pequena estrofe, né, ao hino da independência. Entretanto, a primavera passou e veio o outono do reinado dela. Melhor, o reinado dele, Dom Pedro I, começou a ser mal visto pelos brasileiros, que era considerado mais português que brasileiro. Houve aqueles problemas de
revezamentos de ministérios. Ora, ele nomeava um ministério quase só de portugueses, depois nomeava um ministério de brasileiros, depois se enraivecia com esse ministério, derrubava esse ministério, porque Dom Pedro II não teria feito isso. Dom Pedro II estabeleceu parlamentarismo. Dom Pedro I manteve a monarquia constitucional em que ele podia nomear os ministros livremente, sem pedir permissão ao parlamento. E isso foi que causou um choque. Não só esse problema constitucional, como o temperamento dele e esse amor que ele tinha aos portugueses. Embora ele tivesse um amor grande, enorme ao Brasil e aos brasileiros, mas também protegia os portugueses. Um dos ministérios que ele nomeou só tinha marqueses, todos lados. Não tinha nenhum que fosse mais aburguesado, mais popular. E o povo foi se revoltando. Inclusive a tropa. O brigadeiro Lima Silva, que hoje nós chamamos de brigadeiro, era um posto militar da aeronáutica, né? Mas na época, o brigadeiro era general de brigada. O general de brigada, Lima Silva, que é antepassado de uma pessoa que deveria estar aqui, mas não está, é o Luciano Caboclo de Albuquerque, que é de Lima Silva também. O brigadeiro chegou a reunir a tropa contra Dom Pedro I. E numa dessas ocasiões, posso contar todas, porque será cabe, eu vou preencher o tempo muito grande. Numa dessas ocasiões, Dom Pedro teve aquela resposta. Dom Pedro era cheio de ditos assim, né? O filho, independência da morte. E agora, eu nomeei os meus ministérios por votar, para agradecer, esqueço agora exatamente como é que é, pelo Brasil, para os brasileiros, mas não pelos brasileiros, ou seja, para o bem do povo, para o povo brasileiro, mas não pelo povo, por instigação do povo, para o bem do povo, mas não por instigação do povo. Ele quis dizer que ele que resolvia. Na realidade, isso que eu vou dizer agora, eu não vi ainda em nenhum livro, mas eu penso assim, eu acho, talvez já tenha visto em algum livro, assim, não tenho certeza, que Dom Pedro I não queria ficar no Brasil. Ele, não só por causa desses desentendimentos aqui no Brasil, como principalmente pela mágoa que ele tinha de Dom Miguel. Ele queria tirar Dom Miguel do trono e colocar sua filha, Dona Maria II. Ele achava que Dom Miguel tinha sido traído. Essa mágoa contra Dom Miguel foi o que ele fez com que ele, quando as tropas cercaram aqui em Boa Vista, que ele poderia ter resolvido aquele problema na hora, ele foi para o gabinete e voltou já com a abdicação. Depois é que ele escreveu a carta ao imperador, nessa abdicação ele já fala do filho como seu imperador. Na carta também, e Dona Amélia escreveu aquela carta belíssima, que nós já publicamos uma vez num vídeo do Centro Secretário do Pedro II, que é um primor de poesia, né? Em que ela entrega o imperador coroado, a criança coroada, a mais mães brasileiras. A órfã coroada, que não conheceu a mãe, que a Dona Clotilde morreu, a tinha 2 anos, e agora a segunda mãe, a Imperatriz Dona Amélia, de quem ele já tinha se afeiçoado, tinha que acompanhar o marido na abdicação da Pedro, né? E assim Dona Amélia
volta para Portugal com o Dom Pedro I. Volta para a Europa, dessa vez para retomar o trono de Portugal, mas não vão para Portugal, que Dom Miguel mandaria prendê-los. Vão para a França, onde ele deixa a Dona Amélia com a Dona Maria da Glória e com sua filhinha que nasceu lá, a princesa Maria Amélia, que nasceu em Paris. Ficou grávida no Brasil e nasceu em Paris. Que foi a Princesa Flor, né? Que mereceu um livro belíssimo de Dom Carlos Tasso, de Saxe-Coburgo-Bragança. A Princesa Flor. Se ela foi a Imperatriz Rosa, a filha foi a Princesa Flor. Deixou-as em Paris porque foi para a Inglaterra. Já se conseguiu o apoio do Guilherme IV, o tio da Rainha Vitória, aquele que aparece no filme A Jovem Rainha Vitória, que nós vimos no dia da palestra da Casa Orrães. Não conseguiu muito não. Voltou para a França, conseguiu mais de Luís Filipe. Conseguiu mais de Luís Filipe. E com esses, não só com seu prestígio pessoal em Portugal, na Ilha da Madeira, principalmente nos Açores, ele conseguiu reunir uma tropa que era 10 vezes menor que a tropa de Dom Miguel, que o exército de Dom Miguel. Mas assim mesmo ele desembarcou no porto, venceu os exércitos de Dom Miguel e retomou o trono. E exilou Dom Miguel e sua família. Mas há uma passagem na Batalha de Porto, que muito pouca gente sabe. Dona Amélia estava na França, estava em Paris. Essas guerras daquela época, os soldados guerreavam, os generais ficavam à distância dando as ordens, em cima de uma elevação qualquer, para poder ver as tropas combatendo. Então, Dom Miguel estava lá e Dom Pedro estava cá. E ambos a cavalo. E Dom Miguel, Dom Pedro, de repente viu que o soldado ao lado dele, o soldado dele, estava mirando o Dom Miguel. Dessa vez acertasse o Dom Miguel. Ele deu um chute. O Dom Pedro não era muito gentil, deu um chute no soldado. Não mate meu irmão! Porque matar todos os soldados do irmão não. Embora ele tenha exilado o Miguel depois. Bem, retomou o trono, entregou o trono à filha, ficou regente com o título de Duque de Bragança, enquanto a filha era menor de idade. Depois morreu. Então, como todos sabem, morreu muito cedo. E Dona Amélia sobreviveu a ele ainda muitos anos. Nunca se casou de novo. Infelizmente, a enteada, Dona Maria II, passou a não tratá-la muito bem. A enteada morava no Palácio Queluz, no Palácio Real, no Palácio de Barra, enfim, a rainha de Portugal. E ela ficou primeiro no Palácio das Janelas Verdes, primeiro no Ravagão, depois no Palácio das Janelas Verdes. E de vez em quando ela ia visitar a enteada, que era a rainha de Portugal, mas Dona Maria II não era muito simpática com ela, infelizmente. Já Dom Pedro II não. Dom Pedro II se correspondia com ela constantemente. E as outras duas irmãs, Dona Gervária, tornou-se Condessa d'Acre, princesa de Sicília, pelo casamento. E Dona Francisca, princesa de Joinville, princesa de Orleans, ambas também se davam muito bem com Dona Amélia. Entretanto, ela não teve uma grande colaboração, como pensam, nos casamentos das enteadas. Dona Francisca, com o príncipe de Joinville, francês, e Dona Januária, com o Conde d'Acre, príncipe de Mississippi.
ela não teve muita influência. Por que pôde ter? Porque ela viveu numa época em que Napoleão tinha sido derrotado. As cortes europeias, o Congresso de Viena, estavam tentando restabelecer o absolutismo na Europa. E ela era um fruto meio napoleônico, embora ela tivesse sangue da Baviera, sua mãe, ela era uma princesa napoleônica pelo Leuchtenberg, o pai. Então, a influência dela nas cortes europeias, no princípio, pelo menos, não foi muito grande. Depois o tempo foi passando, né? Quando chegou a vez, mais tarde, de casar as filhas do Pedro II, Dona Isabel e Dona Leopoldina, já a influência dela foi maior. Ela pôde contribuir mais para encontrar maridos para Dona Isabel e Dona Leopoldina. Mas também não foi decisivo, não. Você pode ver no livro que Dom Carlos publicou há pouco, que o casamento de Princesa Isabel com foi feito pelos Olieres. O Duque de Saxe ia casar com a Princesa Isabel, o Conde dele ia casar com a Leopoldina. Segundo o diário de Isabel, a providência divina e os nossos corações fizeram o contrário. Então todo mundo aprende isso, né? Que elas aqui que trocaram de noivo. Mas pelo livro de Dom Carlos, pelo menos, o que se vê é que a coisa já vinha lá da Europa para troca. Por diante, ser imperial, casar com a princesa imperial. E a Dona Leopoldina tocou o Duque de Saxe. Eu tenho a impressão de que, no fim, deu certo. De fato, a princesa Isabel se gostaram muito e a Dona Leopoldina e o Duque de Saxe também ficaram muito amorosos e fizeram bons casamentos, tiveram muitos filhos. Mas não houve uma influência muito grande da Dona Amélia, como a gente mesmo pensa, justamente pela posição que ela tinha, um pouco arredia, até da própria enteada Dona Maria II. Nas outras coisas, sabe uma coisa? Ela vivia os seus últimos dias no Palácio das Janelas Verdes, que as cortes europeias e a nobreza europeia, a nobreza portuguesa, chamavam de mosteiro. Porque ela ficou muito religiosa, cada vez mais religiosa, principalmente com o golpe terrível que ela teve, que foi a morte da sua única filha de 22 anos, a princesa Dona Maria Amélia, da Ilha da Madeira. Isso fez-la aproximar-se mais de Deus ainda, né? Com a tristeza, ela tornou-se quase uma freira. As pessoas a visitavam, mas raramente, porque ela não deixava. Ela dizia que não podia receber e tal, que ela vivia reclusa com uma freira, só rezando. E assim, nós temos a vida rapidamente, não sei se posso dar uma olhada assim, da Imperatriz Dona Amélia, a Imperatriz Flor, a Imperatriz Rosa, que foi imperatriz reinante durante tão pouco tempo no Brasil. Nunca foi reinante em Portugal. Inclusive, teve dificuldade de ter convivência com Portugal, porque ela não era da família real portuguesa. Depois, Dom Pedro II, quando assumiu o trono com a maioridade, foi que ela pôde ser considerada membro da família imperial brasileira, porque as regências, na minoridade da Pedro II, não admitiram que ela fosse considerada membro da família imperial brasileira, nem a filha.
Mas depois da Pedro II resolveu o assunto. Ele gostava dela, mora à distância. Foi visitá-la quando foi à Europa. A princesa Isabel também visitou-a. Então, de vez em quando ela recebia visitas ilustres e queridas. Mas ela teve um fim de vida muito triste, mas muito santo. Acreditamos que ela esteja no céu. Dom Pedro II chamava de mãe até. Quê? Dom Pedro II a chamava de mãe, a dona Isabel chamava de vovó. Eu chamava de mãe. Chamava de mãe. Mãe que ele pouco conheceu, pelo menos foi aquele tempo. Muito obrigado.